Graça e paz, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica virtual, né? Antes a escola era bíblica dominical, né? Agora nós estamos fazendo esse modelo virtual para que essas aulas possam chegar a você no conforto da sua casa, gravadas, né? Então fica aí no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser para abstrair bem o conteúdo. E na aula de hoje nós vamos falar de um tema muito importante também, que está dentro desse grande esboço, né? Que é sobre a consumação dos séculos, que é a grande tribulação. É um tema que para muitas pessoas desperta muita curiosidade, para alguns desperta medo também, né? Do que vai representar a grande tribulação para a igreja. E existe aí diversas interpretações, várias linhas teológicas, correntes teológicas, e nós vamos abordar, claro, aqui sempre na perspectiva reformada. Afinal, nós, Igreja Presbiteriana Independente, fazemos parte das igrejas reformadas, né, herdeira da Reforma Protestante do século XVI. Nós, como igreja, adotamos a Confissão de Fé de Westminster, né, no corpo doutrinário, e por isso que não tem como a gente abordar de outra forma temas como esse, uma vez que existem várias interpretações, né? E claro, a gente vai comentar um pouquinho da outra interpretação e por que a gente não adota ela e adota essa forma, né? Então esse tema que nós vamos estudar hoje é um tema bem interessante realmente, que desperta muito interesse, que nós temos que ter cuidado, olhar para a Bíblia com muito cuidado, porque às vezes uma visão errada desse tema pode gerar frustrações posteriores, né? Então por isso que nós temos que ter bastante cuidado. E aí eu convido você a abrir comigo a Bíblia, ou você ler aqui na tela, né, comigo os textos que nós vamos nos embasar. É um texto lá de Mateus, capítulo 24, do versículo 15 em diante. E essa passagem aqui ela é muito explicativa. Jesus fala muita coisa importante aqui que vai ser a base para a nossa reflexão. Claro que a gente vai também abordar outros textos. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus capítulo 24, do 15 em diante. Lá diz o seguinte: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Essa passagem já traz muita luz para nós aí, nós vamos estudar bem o que ela está dizendo para nós e, juntamente com outros textos, entender esse tema importante. Mas antes vamos pedir ao Senhor a graça dele, a sabedoria do Espírito Santo, que ele mesmo conduza esse estudo através de nós para que a gente possa entender à luz das Escrituras sobre esse tema. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estudar a tua palavra e de explaná-la, Senhor. Mas isso só tem efetividade, só tem coerência se for o Espírito Santo fazendo por nosso intermédio, porque ele é o melhor intérprete daquilo que ele mesmo inspirou a ser escrito. Então nos ajuda, Senhor, a mim a expor o texto, aos meus irmãos a entenderem também, e que no final nós sejamos edificados e fortaleça nossa esperança nas grandes promessas que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Peço essa graça e bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa primeiro entender a respeito da grande tribulação, dentro daquelas propostas que eu já vinha falando nas últimas duas aulas, a grande tribulação também é um sinal da segunda vinda de Jesus, também é um sinal da consumação dos séculos, né? E quando a gente fala consumação dos séculos, que é o tema geral dessa série de estudos, não está falando de um século, né, de 100 anos, está falando principalmente da questão de um tempo
em que Deus está, né, resolvendo todas as coisas. A palavra século, né, no latim, ela também tem muito sentido da ideia de mundo, de era, né, de ordem vigente. Então, a consumação do século é a consumação de tudo aquilo que nós temos nas Sagradas Escrituras de promessas e das coisas que Deus está fazendo no mundo. E então, a grande tribulação, ela também é um sinal dessa consumação, desse tempo que está chegando ao final, desse momento derradeiro da história da humanidade e, claro, da igreja também, num certo sentido, porque a igreja vai permanecer, né? A igreja, o corpo de Cristo, ela é espiritual, ela é eterna, mas o tempo dela aqui na Terra vai chegar ao fim também, né? O tempo aqui na Terra desse mundo que nós temos agora, porque como nós vamos falar mais para frente, né? Nós vamos ficar aqui na Terra, mas numa nova Terra, que, né, Deus está fazendo aí o novo céus e nova Terra. Então nós temos que entender isso, que também a grande tribulação é mais um sinal desse tempo final. Lá em Mateus 24, eu não li o versículo 3, mas vou ler agora com você, diz lá o seguinte: diz-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, tudo que Jesus vai dizer depois dessa pergunta que os discípulos estão fazendo é a respeito de qual será o sinal da vinda e do final dos tempos, né? Da vinda de Jesus e do final dos tempos. Então, a grande tribulação também é esse sinal que será ali uma evidência muito grande da vinda de Jesus. Aí você soma, né? Nós já falamos da apostasia, que é um grande sinal, do surgimento do anticristo e da grande tribulação, que é uma consequência, inclusive, né, do surgimento do anticristo. A grande tribulação, ela é uma consequência, sim, né, desse surgimento do anticristo, do que ele vai fazer. Porque o anticristo, ele vai aproveitar uma igreja apóstata, né, que o segue, né, segundo alguns relatos, existe aí que vai existir um tempo de paz na humanidade, até que repentinamente vem uma guerra, né? E essa guerra é do anticristo contra os santos, como nós vamos já ver. Então, por isso que a grande tribulação é um sinal, dentro dos outros dois da apostasia, do surgimento do anticristo, muito forte, porque ela será muito clara para nós. Porque Jesus diz que será uma tribulação como nunca jamais houve e jamais haverá. Mesmo porque depois dessa grande tribulação, né, já tudo termina. A história da humanidade termina e começa a eternidade de Deus. Então, por isso que nunca mais haverá. Então, diante de todas as atrocidades que já houve na humanidade, guerras e tudo mais, essa grande tribulação será uma coisa muito pior, como nós vamos já ver, né, na sequência desse estudo. Então, é um sinal e nós temos que estar alerta. E, claro, né, essa grande tribulação, apesar de que ela vem para todo mundo, mas ela também afetará os eleitos. E esse é o ponto em que tem muitas discussões de muitas igrejas a respeito do tempo da grande tribulação. Nós vamos ler aqui um texto de Mateus 24, versículo 24, que é posterior àquele que nós paramos, onde dá essa evidência, né? Como o próprio texto que nós lemos também dá evidência, né? Quando Jesus fala que o tempo será abreviado. Mas isso a gente vai ver depois. Então, Mateus 24, 24 diz lá: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, nesse período da grande tribulação, qual Jesus está narrando ali em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, nesse relato da grande tribulação, o Senhor coloca isso aqui, né, que surgirão os falsos cristos, os falsos profetas, realizando sinais, maravilhas, para enganar quem? Os eleitos que estão dentro dessa grande tribulação. Jesus também, no texto que nós lemos lá, fala de que essa grande tribulação que virá sobre todo mundo, né, ela será abreviada por causa dos eleitos, porque se não fosse um socorro
e o abreviamento, né, um encurtamento do tempo da grande tribulação, todos os eleitos pereceriam, né? Então, sim, afetará os eleitos de Deus. Isso quer dizer que os eleitos de Deus, a igreja do Senhor, estará passando pela grande tribulação. Essa que é uma questão que nós temos que entender, aceitar que está nas Sagradas Escrituras, não fugir dessa verdade, porque algumas correntes teológicas abordam, né, a temática da grande tribulação como um evento que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Então eles dizem assim que Jesus viria de forma secreta, né, nas nuvens, arrebataria a sua igreja, levaria a sua igreja, aí, né, o anticristo começaria uma grande tribulação, né, e aí viria o julgamento das nações, aquela coisa toda. Só que não faz sentido à luz dos textos sagrados, né? Eles pegam por base, às vezes, alguns textos para enfatizar essa ideia de que a grande tribulação, a igreja não estaria na grande tribulação porque a igreja seria arrebatada antes. É baseado, às vezes, num texto lá do Apocalipse, quando o Senhor está escrevendo as 7 igrejas do Apocalipse, ele fala a uma das igrejas que o Senhor ia preservar a igreja da grande tribulação que viria sobre todo o mundo. Só que ali ele fala de uma tribulação, mas não de uma grande tribulação, como esses textos de que Jesus está falando aqui, né? E aí é interessante que Jesus está falando isso àquela igreja específica e não fala para as outras igrejas. Por quê? Era uma coisa pontual para um tempo pontual. A igreja já estava começando a ter perseguições, o próprio João estava vivendo uma perseguição, ele foi prisioneiro na ilha de Patmos e aquilo ia se acirrar, aquela perseguição aos cristãos. A perseguição dos cristãos começou no século I e vai terminar lá quase no século IV, né? No início do século IV é quando a igreja vai deixar de ser perseguida, mas então você tem aí uns 300 anos mais ou menos da igreja sendo perseguida e teve momentos de perseguição muito atroz, né, onde Nero, Domiciano e vários outros imperadores perseguiram duramente a igreja. Milhares de cristãos foram mortos, chamado de os mártires, né? Existem livros específicos só para falar desses mártires que foram perseguidos. Então, aquele texto lá de Apocalipse é uma referência a um tempo que já cumpriu-se. Porque aquela carta às igrejas do Apocalipse, né, todas elas já se cumpriram nas cidades para qual as cartas foram endereçadas. Tanto que aquelas cidades, o cristianismo já até praticamente morreu. Ainda, né, lá no início do cristianismo, por conta da perseguição e mais tarde por conta, né, no século VII, do crescimento do Islã, né, os muçulmanos tomaram conta de toda aquela região e as igrejas foram destruídas, cristãos foram mortos daquelas regiões. Chegou assim a ficar vários séculos que não existia mais indício de cristianismo e de igreja naquelas 7 cidades ali do Apocalipse, né? Então, tudo que foi profetizado a respeito daquelas igrejas já se cumpriu. Tanto que também a palavra de ordem de Jesus para aquelas 7 igrejas é de que eles deveriam perseverar nessa doutrina, perseverar no testemunho, perseverar na fé, porque eles perseverando, eles teriam a coroa da vida, teriam um novo nome, vestiriam novas vestes, comeriam do fruto da árvore da vida, né? Por quê? Porque todos eles iam ser perseguidos e muitos deles seriam mortos, principalmente quem estava ali vivendo naquela região. Então já aconteceu para eles. E ela foi só um vislumbre do que pode vir no futuro. Se a igreja foi duramente perseguida naquele período e não era a grande tribulação, imagina a grande tribulação. Então, baseado naquele texto, eles se inspiram para dizer que a igreja será arrebatada. Só que esse arrebatamento, à luz das Sagradas Escrituras, tem outras conotações. E a verdade é que o texto de Marcos, de Mateus, que nós estamos lendo, de Lucas 21, é de que a igreja passará sim pela grande tribulação. Mas não só esses textos dos evangelhos, também Apocalipse fala disso.
E aí eu vou ler para você um texto de Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha só o que diz lá. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quando você vai para textos acima, você observa que tinham sido abertos os selos, e os selos tinham trazido uma onda de grande perseguição, de peste, de fome, de várias coisas. E no meio dessas visões dos selos, né, João tem essa visão desses homens vestidos de branco. Aí pergunta a ele, né? Você sabe quem são essas pessoas vestidas de branco? Ele não sabe, João. E aí o próprio anjo responde: esses foram aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, que passaram pela grande tribulação e morreram, inclusive, na grande tribulação. Né? Tem no capítulo 6, né? Porque o capítulo 6 e o capítulo 7 se unem ali nessas passagens de grandes tribulações. Tem vários momentos em que os próprios, esses homens e mulheres, né, perguntam do Senhor quando é que o Senhor vingará o nosso sangue. Né? Aí a resposta do Senhor é de que até que se complete o número daqueles que hão de ser mortos. Então, para você ver que, de fato, essa grande tribulação afeta os eleitos, muitos serão mortos, e aí já traz para nós essa ideia, inclusive, né, da perseguição que acontecerá aos cristãos, né, por conta do anticristo, porque, como nós vimos nas lições anteriores, né, vai haver uma apostasia por parte da igreja, né? Vem o anticristo, ele vai se aproveitar dessa apostasia, vai cooptar muitas pessoas para eles, e aqueles que não quiserem seguir o anticristo serão perseguidos, claramente. Né? Porque esses que não seguirem o anticristo serão aqueles que seguem a verdade, aqueles que vão pregar a verdade, e aí eles vão sofrer censuras, e como o anticristo não tem, né, temor de Deus, e não é uma pessoa boa, né? Ela representa, né, Satanás na terra, ela não tem nenhum escrúpulo em também matar aqueles que são contra eles, e perseguir, matar, né, torturar e fazer tudo mais. Então, essa grande perseguição acontecerá para a igreja, né? Mas o que a palavra de Jesus que traz para nós um certo conforto é de que ela será abreviada e não acontecerá por muito tempo. Existem diversas interpretações sobre o tempo da grande tribulação. A maioria chega, né, ao acordo de que essa grande tribulação será de 7 anos, baseado nos textos de Daniel e baseado em alguns textos também do próprio Apocalipse. Né? E esses 7 anos, eles seriam divididos mais ou menos em 2 fases. Uma fase em que o anticristo vai conquistar, né, essa igreja apóstata, vai conquistar muitas lideranças mundiais, estabelecerá uma certa paz, até que de repente, ele, quando já tem toda a força, todo o poder, quando já tem do seu lado as lideranças mundiais, já tem do seu lado toda a mídia, né? E uma das características que nós vimos na aula passada é de que o anticristo ele terá uma habilidade muito grande de enganar as nações, e mais do que nunca, né, como eu falei na aula passada, nós vivemos um tempo que a mídia ajuda a enganar as pessoas. Né? Então, o anticristo vai enganar muitas pessoas, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que não o seguirem, esses, depois desse momento de paz estabelecido pelo anticristo, né, de estar enganando as pessoas, né, ele precisa enganar, se mostrando uma pessoa boa, uma pessoa que vem para resolver todos os problemas do mundo, né? Aí sim ele começa a grande perseguição. E aí essa perseguição e essa grande tribulação duraria os restantes dos 7 anos, os 3 anos e meios, né? Então o Apocalipse traz aquelas datas de 1260 dias, né? Também Daniel fala de forma metafórica da metade, né, de um tempo e tal. Então é uma referência, né, a Daniel e Apocalipse, que se baseia essa ideia de 7 anos,
né, da grande tribulação, só que na verdade ela é dividida em duas partes, né? Onde seria 3 anos e meio de engodo, de engano, e 3 anos e meio de uma grande tribulação. E seria só 3 anos e meio como uma forma de Deus estar abreviando, né? Deus abrevia para que não seja um tempo muito grande, porque, como disse Jesus, isso afetaria os próprios eleitos se passasse mais tempo. E aí, então, Mateus 24, 22, o Senhor Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, Jesus deixa muito claro que os eleitos estão dentro da grande tribulação e, por causa desses eleitos, o tempo é abreviado, porque senão ninguém sobreviveria. Por quê? Porque a grande tribulação ela é uma junção de perseguição do anticristo aos cristãos, mas também de um juízo da parte de Deus, né? A grande tribulação ela representa essas duas coisas. O anticristo e os dominadores do mundo perseguindo os fiéis e Deus julgando essas nações, trazendo juízo sobre essas nações, né? Então, nós vamos ver dois textos onde aparecem essas duas questões. Lá em Lucas 21, 17, o Senhor diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. E, de fato, todos aqueles que seguirem fielmente ao verdadeiro Cristo e não ao anticristo, serão odiados. Serão odiados. O anticristo odiará e todos os que seguem o anticristo também odiarão os fiéis, né, por causa do nome de Jesus. Lá no Apocalipse, quando fala, né, quando os próprios eleitos vestidos de branco falam, né, falam dessa questão de que eles vieram da grande tribulação, morreram, o sangue deles foram derramados, porém terem sido fiéis à palavra da verdade, né? Ou seja, de fato, continuar amando Jesus, pregando o nome de Jesus e vivendo o ensino de Jesus que será causa dessa perseguição por conta do ódio que isso vai gerar aos verdadeiros crentes em Cristo Jesus. E aí Lucas 21, do versículo 26 a 27, fala de Deus julgando as nações. Então, lá diz assim: na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Você observa aqui, então, que aqui já é as nações em angústia, em perplexidade, né? Fala de bramidos e agitação do mar, porque em algumas passagens bíblicas, o mar ele é uma mensagem simbólica, uma palavra simbólica para falar de multidões, de grandes multidões, né? E aí os homens vão desmaiar de terror, ficarão apreensivos, né, com o que estará sobrevindo ao mundo, né? Ou seja, Deus julgando todos aqueles que estão perseguindo a igreja. É por isso que é um tempo de muita angústia, um tempo de grande tribulação, porque é os eleitos sofrendo e o mundo também sofrendo, né? É aquilo que nos profetas era chamado o dia do Senhor, o dia com D maiúsculo, né? Que é uma referência ao grande julgamento de Deus sobre toda a terra. E o que acontecerá nesse período? E aí Apocalipse, de forma simbólica, né, retrata o que será esse período de grande tribulação através de 3 linguagens, né? Abertura de selos, depois vem a questão das trombetas, depois a questão das taças, né? Nós vamos dar uma pincelada, por exemplo, na questão dos selos sendo abertos, só para a gente ter uma noção, porque as trombetas, as taças, ela meio que é uma outra linguagem, outras figuras de linguagem para falar dos mesmos sofrimentos como dos selos já foi, né? E aí também seria um estudo muito extenso, né? A gente abordar todas as 3 aqui. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Quando os selos são abertos, é visto 4 cavaleiros e 4 cavalos, e cada cavaleiro desse trazendo um tipo de situação nesse período de grande tribulação. Lá em Apocalipse capítulo 6, vai falar desses selos sendo abertos, né? E dos cavaleiros
sendo chamados, né? O anjo diz, venha, né? É a ordem do Senhor que está vindo, né? Que é o julgamento de Deus sobre as nações que estão vindo. E aí o cavaleiro do cavalo vermelho está trazendo a guerra entre os homens, né? E essa guerra entre os homens será muito pior do que tudo que já aconteceu até então, né? O cavaleiro do cavalo preto, por exemplo, ele vai trazer uma fome rigorosa sobre todo mundo. Aqui uma referência ao colapso da economia global, acontecendo fomes, né? Acontecendo quebra de bolsa de valores, quebra de bancos, as pessoas não tendo condições, recursos para a sua alimentação, né? E aí o cavaleiro preto, né, ele traz com ele, né, por conta dessa fome, ele traz a morte, ele traz pestes, né? A peste, inclusive, vai acabar prejudicando a agricultura, né? Segundo o texto lá do Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8, diz que 1/4 da população mundial pode sofrer bastante com essa questão da fome. 1/4 da população mundial, né? Hoje a população mundial está estimada em mais ou menos 8 bilhões de pessoas. 1/4 quer dizer 2 bilhões de pessoas sofrendo diretamente por conta dessas fomes, dessas pestes, né? E da morte que será ocasionada por essas questões. Aí depois você vê outros cavaleiros, né, trazendo cada um tipo de praga, um tipo de catástrofe, né? Haverá eventos catastróficos, segundo os textos de Apocalipse 6, versículo 12 a 17, será vários eventos catastróficos, vários eventos cósmicos, como escurecimento do sol, da lua, chuva de meteoros, né? E tudo mais. Então nós vamos ver de fato que é um tempo realmente de uma angústia muito grande, né? As trombetas também, né, que vai lá para o capítulo 8 já, né, no capítulo 8 e 9 fala dessas trombetas, já traz também outras questões, mas que se refere à mesma lógica do que aconteceu com os selos. O único detalhe que vai diferenciar um pouquinho é que no capítulo 9 de Apocalipse já fala, por exemplo, de que haverá morte de 1/3 da população mundial, né? Se 1/4 vai morrer de fome, 1/3 da população mundial vai morrer por conta de todos os eventos juntos, né? Fome, as pestes, as doenças que vão surgir, diz que vai existir muitos tipos de doenças, e também as próprias guerras, as próprias mortes, né? Então, de fato, será um tempo como nunca houve, né? E por último, lá Apocalipse 16 fala das taças, né? Aí lá descreve sobre essa questão das feridas terríveis que vão acometer os incrédulos, né? Do mar que vai parte deles transformar em sangue, vai matar os peixes ali, né? E por isso também vai acabar ocasionando muita fome, né? Fala das intensidades dos raios solares, que são os eventos cósmicos acontecendo, e, enfim, os selos, as trombetas e as taças são textos, né, onde o autor do Apocalipse traz essa visão aterradora de um mundo que realmente está em grande agonia, né? Em grande agonia, em grandes sofrimentos, que é Deus julgando todas as nações, e nesse interregno a igreja sendo perseguida, né? E é interessante que essa perseguição ela pode acontecer tanto pelo fato de que a igreja fiel e verdadeira vai continuar pregando a verdadeira mensagem, indo contra o anticristo, e isso ser uma consequência, né? E pregar contra o anticristo é sofrer do anticristo, né, perseguição. Mas também existe a possibilidade muito grande de a igreja também ser perseguida e odiada pelo resto do mundo, por conta de que aqueles eventos que vão estar acontecendo vai recair a culpa sobre os cristãos, ou seja, o mundo vai culpar os cristãos por causa dos eventos.
muito parecido com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, né, e toda a comunicação e a política, né, noticiária do Hitler, né, culpou os judeus pelos males que acontecia na Alemanha, né? Então era uma forma de, ao perseguir os judeus, eliminar, né? Existe uma expressão que era usada, né, pelos judeus, chamada de solução final. Por que solução final? Que para eles, eliminar o povo judeu era a solução para os problemas que a Alemanha tinha sofrido. Você veja só a loucura da coisa, culpar um povo por conta dos problemas econômicos e vários outros que a Alemanha estava sofrendo, né? E que nem era verdade, né? A Alemanha estava sofrendo sanções por causa da Primeira Guerra Mundial. E o judeu não tinha nada a ver com essa história. Mas é um exemplo para nós, né? Assim como Hitler e o nazismo culpou os judeus pelo que a Alemanha passava, o mundo vai culpar os cristãos por conta dos julgamentos que Deus está estabelecendo na terra. Então, são exemplos, e aí por conta disso vão odiar mais ainda os cristãos, vão perseguir os cristãos, e por isso muitos cristãos serão mortos nesse período, né? Aí uma pergunta que as pessoas fazem é se haverá salvação na grande tribulação. Claro que haverá, porque todos aqueles que resolverem não seguir a mentira, não seguir o anticristo e se voltaram para Jesus, né? Claro que vai ter da parte de Jesus a salvação. Claro que a sua fé e a sua fidelidade redundará em salvação para essas pessoas. Então haverá sim muito salvo nesse período, porque muitas pessoas, né, vão ser tocadas pelo Espírito Santo e essas pessoas vão acabar reconhecendo, olha, a Bíblia estava certa. Os cristãos verdadeiros estavam certos, estão certos. E assim, por conta disso, elas serão perseguidas, né? Mas o que nos conforta, voltando, né, ao texto que nós já lemos, de Jesus dizendo que por causa dos eleitos será abreviado, é que esse tempo será abreviado. O que nos consola é que aqueles que permanecerem ainda vivos já podem começar a ter esperança de que a vinda de Jesus já está muito próxima e de que logo todo o sofrimento acabará. E aí eu quero encerrar essa aula, né, concluindo ela, com um texto que Jesus fala, ainda na continuidade lá de Mateus 24, agora no versículo 32 e 33, que ele diz lá o seguinte, ó: aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então, como eu falei logo no início, a grande tribulação também é um sinal de que Jesus está próximo. E aí Jesus traz aqui essa ideia da parábola figueira, né? Quem é agricultor e quem vive em regiões que tem figueira tem essa ilustração, né? Quando os ramos da figueira se renovam, é porque, né, o verão está se aproximando. Da mesma forma, quando esses sinais da grande tribulação, que aí não tem, né, muito mistério, né, porque todos os eventos em conjunto da grande tribulação mostram claramente que é uma grande tribulação vinda sobre o mundo inteiro, não é só sobre uma parte da humanidade, mas sobre o mundo inteiro. Então é porque Jesus, ele, né, como ele está dizendo aqui, ele, próprio Cristo, está próximo, estará às portas. E aí, na semana que vem, nós vamos estudar sobre a questão do arrebatamento, né? Quando esses eventos estiverem acontecendo, né, nós vamos ler um texto lá que Jesus diz assim: olhem para o alto, olhem para os céus, porque a sua redenção está próxima. E essa redenção, no período dessa grande tribulação, né, essa redenção é quando Jesus vem e arrebata a sua igreja. Então, nós vamos estudar detalhadamente sobre o arrebatamento, né, que acontecerá no final da grande tribulação, onde Jesus virá para, né, vencer o inimigo, vencer o anticristo, né, e por termo todo o julgamento à humanidade e coroar a sua igreja. Então, não deixe de assistir a nossa próxima aula. Sobre esta aula, se você ficou com alguma dúvida,
escreva nos comentários que nós vamos responder, né, na próxima aula. Já que os dois temas estão muito juntos, dá para poder a gente responder alguma coisa que ficou de dúvida dessa aula aqui. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima terça-feira.